Bom, eu sou leitor de quadrinhos desde, sei lá, desde sempre. Como todo mundo, eu comecei lendo Mônica. Depois de um tempo eu parei e acabei herdando do meu irmão uma coleção de Homem-Aranha. Com Mônica eu li as histórias e com super-heróis, alguns autores, desenhos, eu comecei a ver uma questão de linguagem ali que eu não enxergava antes. E eu comecei a ler e achar muito interessante, mas achava meio absurdo a ideia de produzir isso de fato, né, de trabalhar com isso. E aí foi bem mais tarde, eu comecei a fazer, teve um concurso da FENAC de Novos Talentos, você tinha que desenhar uma página e mandar. E aí eu sempre tive ideias para fazer quadrinhos, sempre muitos longos, muitas sagas, não sei o quê, e eu não conseguia fazer nada. Eu sempre pensava e não ia pra frente. E aí, quando eu teve esse concurso, eu tinha que fazer uma página só. E aí ali eu consegui. Eu fiz a página, terminei, demorei muito tempo pra fazer. E aí vi que era possível e vi que o caminho pra começar era começar pequeno. Pra mim, pelo menos, né? E aí quando eu fiz isso, eu comecei a fazer. E aí eu tinha um amigo que tinha um blog. E ele perguntou se eu que era pra falar sobre textos diversos, assim. E ele perguntou se eu tinha alguma coisa pra que ele escrevesse alguma coisa. Aí eu joguei esse quadrinho lá. Aí depois fui fazendo mais, sempre pra internet. Aí acabei criando o Robô Esmaga, que é o blog que eu tenho até hoje, não tão alimentado como já foi, mas e ali eu comecei a produzir. Sempre coisa curta, e aí foi assim, eu fui fazendo, fui aprendendo a fazer. O robô, ele é experimentação, né? Então eu comecei em 2010 e fui fazendo o quadrinho para robô com uma regularidade mais legal, eu acho que até 2014, 2015, então foi um tempo de produção, de muita experimentação, de meio de pensar na barra de rolagem fazendo parte da narrativa e essas coisas. E eu acho que foi prática. Eu acho que acabou me levando para esse caminho onde eu consegui. Eu sempre tive dificuldade com desenho. E eu acho que o Sica falou alguma coisa de que o teu estilo são as suas deficiências, né? O que você não consegue fazer, você acaba criando um jeito de resolver essas coisas. E eu acho que com a prática ali do blog, de fazer um negócio mais frequente, eu acabei criando um estilo e desenvolvendo esse estilo com o tempo, assim. É uma preocupação que eu tenho, independente de onde vai ser publicado, né? Na internet, como era internet, eu tinha quadrinhos que usavam coisas de animação, naquela era do MacLeod, quando ele começou a publicar coisa na internet. Então tinha coisa de animação, som, interativo, que você clica e vai para um quadro tal, você clica e vai para o outro. E uma das coisas que eu sempre gostei, que é uma ideia que ele apresentou, é esse negócio de usar a barra de rolagem como instrumento narrativo. Então você tem algumas possibilidades de você contar a história através desse meio. E com papel não é diferente, eu só tento pensar sempre no objeto, no livro como objeto, ou na internet, ou seja, onde que vai sair o negócio como objeto, e trabalhar usando isso para me ajudar a contar a história. Ou contar não só a história, né, mas o que eu quiser estar falando ali. Eu comecei a fazer o blog em 2010, 2013, mais ou menos, o Cássio da JBC me convidou para publicar pela JBC, né, a compilação de tiras do robô. Só que o livro saiu, acho que em 2015, se eu não me engano. E aí a Jana da Mino me convidou. Eu acho que inicialmente, não tenho certeza, mas inicialmente eu acho que a ideia dela era fazer o que a JBC tinha feito, mas já tinha acontecido, então ela perguntou se eu tinha alguma coisa além para fazer, né? E eu nunca tinha feito histórias longas, assim, eu acho que a mais longa tinha 10 páginas ou 12 páginas, alguma coisa assim. E eu estava trabalhando, por acaso, já nessa história que virou o Bernardo, eu estava trabalhando já nela. Então eu já tinha considerado o formato do quadrinho quadrado para dar essa ideia de rotina, aquela repetição que tem no início. E esse foi o quadrinho que, quando ele saiu, ele teve uma resposta bem legal, assim. Eu achei que foi... as pessoas começaram a conhecer um pouco mais o meu trabalho, assim. Eu sabia que eu queria falar de rotina. Eu estava... A ideia inicial, eu tinha feito uma tira pro blog, e a tira, nem sei se é uma tira, mas era um corpo indo para o lado e a cabeça indo para o outro. E aí eu pensei em desenvolver essa história. Então a ideia veio daí. E para falar isso, eu fiz esse quadrinho um dia antes de trabalhar, era um domingo à noite, e a metáfora é clara, né? E eu queria falar sobre isso, sobre essa rotina e tudo mais. E aí é um processo que fica na cabeça, né? Você vai pensando como apresentar esse conteúdo. E aí teve um dia que a minha ideia inicialmente até era mostrar, acho que 3 dias da vida dele normais para mostrar essa repetição. E alguma hora, dentro do processo, veio a ideia de fazer esse esquema da repetição de momentos diferentes, o mesmo momento em dias diferentes da vida dele na página. Eu comecei a fazer esse quadrinho quando eu estava trabalhando em escritório.
E eu consegui terminar ele só depois que eu fui mandado embora. Então, aí eu tive tempo para fazer. Ele saiu na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Eu não sei se era Gibicon ou já era Bienal, mas saiu na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E ali começou a chegar nas pessoas e para mim foi muito legal. Foi a primeira vez que eu senti uma resposta, gente que não me conhecia vindo falar comigo sobre quadrinhos, foi bem legal. Fiquei bem feliz, assim. Eu continuei paralelo publicando no Robô. E aí no ano seguinte, ano passado, né, eu fiz o Box, que é uma produção independente, que eu queria fazer um negócio... eu tive a experiência de trabalhar com web, depois trabalhei com a Mina, eu queria fazer um negócio completamente sozinho. Completamente. Eu comprei uma impressora semi-profissional, fui atrás de papel, tipos de papel diferente, tipos de acabamento, tudo mais. E o quadrinho é todo eu que faço, né? Desde a ideia do quadrinho, todo o processo de impressão e a parte que vai para as comic shops e chega na mão de quem vai ler de fato, né? Então foi uma pegada diferente assim de como trabalhar o quadrinho, né? Foi pensando em tudo. Saiu pelo selo Lago Gut, que é o nosso estúdio lá de Curitiba. Foi o primeiro lançamento do Lago Gut, ele estava quase pronto. Eu comecei a fazer ele antes da gente montar o estúdio, e aí terminei ele depois que a gente montou, e o lançamento saiu um pouco antes do lançamento dos outros membros lá do Lago Gut. Da Bianca Pinheiro, que ela lançou o Alho Poró no mesmo ano. Eu lancei o box foi em agosto ou setembro do ano passado, e ela lançou o Alho Poró em dezembro aqui na CCXP, e o Yoshi também lançou na CCXP, e o Greg também, o terceiro membro, ele lançou o Dobras do Mundo também aqui na CCXP. Acho que é um processo que você fica muito envolvido, assim, e as coisas, é igual que você repetir uma palavra várias vezes, as coisas, tem uma hora que elas não fazem mais sentido nenhum. E o box foi um trabalho gigantesco, porque não foi só terminar o livro e mandar para a editora e ser publicado e pronto. Foi um processo desde comprar o papel, então, quando eu terminei eu estava tão perdido que eu achei tudo uma porcaria, na verdade. E com o tempo foi melhorando, eu acho, assim, mas a resposta inicial foi: perdi não sei quantos meses da minha vida fazendo um negócio idiota, assim, mas foi um momento, é aquele negócio que você fica acho que fica muito envolvido no processo. E aí as coisas param de fazer sentido. É igual como a gente é nesse selo, a gente faz a revisão do texto do outro, porque as palavras, você sabe o que está escrito ali, e você não vai conseguir pegar os erros se tiver alguma palavra escrita errada, alguma coisa assim. Porque você está muito dentro, você sabe já o que vai acontecer. Então a gente acaba lendo um do outro por causa disso. E eu acho que o processo de fazer quadrinhos é parecido. Você está muito ali e aquele negócio, você torce que dê certo. Você planeja antes e vai fazendo, tem uma hora que você só segue o que você já tinha planejado fazer, porque vai lá, vamos embora. Eu acho que tem uma repetição, como tem no Bernardo, mas eu acho que é uma pegada diferente, né? O Bernardo, ele trabalha, a ideia de repetir é para mostrar a rotina. E o box é para, a ideia minha era passar a sensação de você estar assistindo de fato uma luta. Só que assistindo, aí por questões de estilo e de deficiência de desenho, o box, uma luta, um quadrinho de luta, alguma coisa assim, vocês normalmente têm ângulos, uns ângulos mais dinâmicos, assim, né? Uma câmera lá embaixo, lá em cima, algumas linhas de movimento, essas coisas. E eu resolvi fazer estático. Ia focar muito no movimento dos personagens. E aí existe essa repetição, porque é uma luta e a luta vai... Aí eu fiz, são 35 quadros por página, mas acho que são 35 quadros por página, e a página aberta é sempre o round. Então dá 70 quadros o round, e o que eu fiz, eu estudei, tem alguns lutadores de boxe que eu gosto, e eu fui pegar alguns rounds deles para acabar montando uma luta que fosse um pouco mais realista. Assim, não que eu tentasse inventar da minha cabeça uma luta, porque eu não tenho condição de fazer isso, então fui ver alguns lutadores que eu gosto e tentei fazer esses rounds. Mas a repetição foi para servindo a isso, né? E não esse outro propósito que aconteceu no Bernardo. O quadrinho box é muito sobre fazer quadrinhos, cara. Eu acho que é muito louvável, assim, essas pessoas que fazem essas coisas por amor, assim, de fato, assim, sabe? É muito bonito isso e muito, muito pesado, muito cruel também. E o box, ele começou de maneira despretensiosa, eu estava desenhando de bobeira, assim, e aí eu fiz um bonequinho que eu gostei do design, aí eu fiz um outro para lutar com esse primeiro, aí eu pensei, seria legal fazer uma luta, né? E aí fui pensando nisso. E inicialmente até a história era de pegar essa ideia que eu acho que na minha cabeça, pelo menos, tem, de boxeadores é coisa glamourosa, né? A gente vê,
sei lá, hoje tem outros, mas Mike Tyson, ver Holyfield, ver, sei lá, esses caras que são campeões mundiais, não sei o quê. Pacquiao, o Mayweather também, o Lomachenko, tem vários, né? E a minha ideia antes era fazer uma história de um cara desses, um cara top, milionário, não sei o quê. Aí eu achei mais interessante pegar o outro lado, desses caras que treinam pra caramba, sem chance quase zero de conseguir, de fato, sobreviver dessa coisa que eles amam, mas que eles não largam mão, assim. Eu acho isso muito bonito, assim, e aí eu acabei fazendo um quadrinho sobre isso. E o boxe, a luta, né, é pra você dar essa... Uma coisa que tem é que, eu acho pelo menos, que você não consegue definir quem é o protagonista da história até que acabe a luta, né? Aí algumas pessoas vêm falar que eu comecei a torcer para um, depois fui torcer para outro, e eu acho isso muito legal, assim, porque a ideia mesmo era passar a sensação de você estar assistindo e ficar ali animado com o combate. E depois mostrar como é que é o lado B, né, da vida desses caras. O Do Rei Monstro foi um quadrinho... Eu tô fazendo algumas coisas agora esse ano. E do Rei Monstro foi um quadrinho que eu quis fazer pra cá, pra trazer pro CCXP. Eu não sei, é um quadrinho que eu terminei ele, eu fiz o mesmo processo do box. Então eu fiz a mesma coisa, é independente, saiu pelo selo do Lago Goods. E eu terminei de fazer ele na segunda-feira. Segunda-feira agora. Hoje é sexta. Eu comecei a imprimir ele segunda-feira, hoje é sábado. Tá feio o negócio. Porque você concordou comigo, né? Mas hoje é sábado, eu comecei a fazer ele na segunda. Eu comecei a imprimir ele na segunda noite. Então ele está muito recente para mim, assim. E aí eu estou no mesmo estágio que eu estava quando eu lancei o box, assim. Eu espero que ele esteja bom, mas eu estou achando tudo uma porcaria, assim. Eu espero que esteja bom. E o que eu tento falar sobre ele é sobre esse personagem, que é o personagem principal, e como ele é uma pessoa indesejável, assim, como ele é um cara que não agrada a ninguém pelo jeito que ele é. E o que ele sofre sendo assim, que as pessoas em volta dele sofrem sendo assim, e o preço que ele paga por ser desse jeito não consegue ser diferente. E aí é um quadrinho que ele fala da relação dele, da filha e da esposa, e conta vários momentos da vida dos três, do jeito que ele lida com as coisas e o que ele acaba pagando por isso. O Durma Bem mostra um pouco sobre isso, assim. Ele tem uma narrativa que é feita de forma paralela. Ele tem... Eu tentei usar o espaço do quadro na página e separei esse espaço em capítulos. Então você tem um quadrado no meio da página que é o capítulo 1. Aí eu tenho uma indicação, capítulo 1. E aí eu começo a desenvolver uma narrativa daquele capítulo. E aí na mesma página tem um quadro acima que é o capítulo 2, que começa com um abajur, alguém acende o abajur e começa um diálogo. E aí no canto de cima, na página, tem o capítulo 3. E esses capítulos vão sendo contados ao mesmo tempo. Acho eu que tentei fazer alguma coisa... Eu comecei a fazer esse quadrinho assim, depois eu achei que estava muito confuso, aí eu fiz uma narrativa mais tradicional, onde eu contava momentos do presente, momentos do passado em páginas fechadas. E aí eu achei que ele perdia um pouco talvez desse sentimento de estranheza que a gente tem de vida, das coisas não são lineares e as coisas que foram, elas são ao mesmo tempo, assim, elas foram ao mesmo tempo, acontecem ao mesmo tempo. E eu acho que a ideia um pouco da narrativa é essa, de você contar várias coisas ao mesmo tempo, que não tem tanto impacto como tiveram na hora que aconteceram, são só memórias e tal, e tentar fazer isso numa página só. Aí eu tenho dúvidas, eu acho que pode ter funcionado algumas coisas de desenvolvimento de personagem que eu achei que eu não consegui atingir, lembrando que eu estou naquele momento de achar que está tudo uma porcaria, e eu acho que ele pode ter resolvido um pouco isso, mas eu acho também que com essa quebra dos capítulos acontecendo todos ao mesmo tempo, eu acho que pode ter perdido um pouco do impacto também dessas memórias. Mas eu não sei. Mas é um negócio que você pode ler página a página ou capítulo a capítulo lá dentro. Aí você pode ir e voltar, assim, né? O novo ele tem uns desenhos um pouco diferentes, assim. É que eu acho que essa é uma forma narrativa que eu consegui encontrar. Formas de contar a história desse jeito. Só que é um jeito que é limitador, às vezes. Porque você... Às vezes é importante ter um close de alguma coisa, que o ângulo mude, né, de alguma forma. Então é um negócio que às vezes dificulta. O box tem, acho que 2 quadros durante a luta, que são um close de conversa, né? E eu acho importante, isso não... Esse close é necessário porque não seria o suficiente se eu colocasse eles de longe com a mesma câmera, o mesmo ângulo, para passar essa ideia de conversa no ouvido e aparecer outra coisa. Então o novo ele tem ele traz uns outros ângulos, uns outros
outros tipos de desenho, assim, normais, nada demais, né? Mas um ângulo que não aparece no Bernardo, por exemplo, aparece muito pouco, no Box também aparece muito pouco, esse aí eu tentei fazer mais coisa. Aliás, antes do Durma Bem Monstro, eu estava fazendo um outro quadrinho, que não tem nome, que eu acabei deixando no meio do caminho por causa disso. As ferramentas que eu tenho não me resolviam esse quadrinho, eu precisava de mais formas de desenho, de mais habilidades de conseguir fazer coisas de ângulos diferentes e tal, e o que eu estava saindo ele não estava funcionando, eu acho, para a história. Aí eu acabei fazendo o monstro porque eu acho que nesse aí ele, mesmo tendo essas variações de estilo, ele conseguiu ter um pouco mais de coerência assim, com o que eu queria. Para ter contato com o meu trabalho, tem um site que é o roboesmaga.com. Eu tenho quadrinhos, os meus quadrinhos eles estão na Ugra, estão na Itiban, estão no meu site, que é o roboesmaga.com, ou na loja, que é roboesmaga.iluria.com. Mas no roboesmaga.com você também consegue ter acesso. E também estão na Amazon. Aí, querendo entrar em contato comigo, no meu site tem todos os links de Instagram e essas coisas assim. É só mandar uma mensagem que eu juro que eu vou tentar responder.